Olá, paz do Senhor seja convosco, amém? Boa tarde, eu sou o Heitor e vou trazer mais um dia da nossa campanha da Família da Fé. E hoje vou falar com relação aos jovens e os adolescentes, os solteiros, né? E o tema é sobre ansiedade e depressão. E o versículo base está em 1 Pedro 5:7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pessoal, estamos vivendo num tempo que está tudo acelerado, tudo corrido, muita informação sendo lançada para que a gente possa assimilar todas as coisas. E parece que o tempo está curto, e realmente está, porque é tanta coisa que a gente recebe que a gente não tem tempo de muitas vezes conseguir assimilar tudo. E para o jovem, para o adolescente, isso é tão complicado porque ele já está aprendendo a se organizar na vida. E o que acontece? Esse monte de informações ele começa a deixar ele ansioso. Ele acaba gerando nele uma esperança de algo que está por vir. E muitas vezes essa esperança não é algo tão interessante, que eu diga de uma forma mais simples, não é algo tão bom, porque ele espera tanto, que acaba tendo ansiedade desses dias que estão por chegar. E esse é um problema, porque isso sobe a mente e ele perde o controle das suas próprias ações, porque acaba esquecendo de viver o hoje. E a ansiedade, muita gente diz que é o mal do século, não é? E essa galera está, digamos, sofrendo bastante por causa disso. E nós temos esse problema em nossa sociedade. Porque quando você tem pessoas que não entendem, né, o passo a passo de onde chegar, elas se atrapalham em tudo e já quer dar um passo maior do que pode dar. E muitas vezes tropeça naquilo que ela se propõe a fazer. E a gente vê muito isso hoje em dia nessa galera. Os adolescentes estão muito ansiosos, esperando algo que eles nem sabem muitas vezes o que é. Já gerando na sua mente um futuro promissor que eles nem teve o tempo de criar e fortalecer a base. E muitos acabam se destruindo por causa disso, né? Aí quando chega e não alcançam aquilo que eles almejaram, eles começam a entrar em depressão, começam a ficar tristes, começam a não querer mais, não ter mais vontade de fazer nada, né? Então assim, a ansiedade ela acaba deixando com que as pessoas, os adolescentes, enfim, eles acabam perdendo a noção do que é viver bem, né? Só que em Cristo, né, a palavra diz, né, como diz aqui 1 Pedro 5:7, que lançando sobre ele, né, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jovem, adolescente, Deus tem cuidado de você. Então não fique ansioso por coisas que virão que vocês ainda não sabem o que. Confie no Senhor. Confie onde Ele está te colocando. Entenda que o hoje, Ele gera o amanhã. Então, entenda que você precisa construir o seu hoje, para que você tenha um amanhã fortalecido. Não que você não tenha que ter planos. Planos é claro que é necessário, mas Deus ele conduz os nossos passos, entende? Então, quando você tem os seus planos, mas você colocar Deus à frente, Ele vai te dando o passo a passo de como chegar a concluir esse plano. Só que muitos acabam se acelerando tanto que já querem ir lá na frente, só que esquecem de construir uma base sólida. E é como a gente fala, né, a casa construída na areia. Sem base, uma hora ela cai. Qualquer vento mais forte derruba. E a gente vê essa galera, muita gente sofrendo porque não tem essa base construída. Muitas vezes porque não foi ensinado isso. Só que Jesus nos mostra que Ele sim recebe toda essa ansiedade sua e te dá um conforto porque Ele está cuidando de cada passo. Ele está cuidando de cada situação. Porque Ele é dono do tempo. Ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Então, quando você entrega
os seus planos, os seus projetos na mão de Jesus, na mão do nosso Deus, Ele vai cuidando para que as coisas aconteçam da maneira mais correta possível. E quando você chega naquele dia que foi programado, ou até antes, Ele vai te dar a vitória necessária. Ele vai te mostrar que é possível chegar lá, mas precisa seguir os passos. Então, não fique ansioso. Não deixe que seu coração fique acelerado por uma coisa que ainda precisa ser construída. Porventura seria real, ou pelo menos certo, dar um carro na mão de uma criança? Não. Existe o tempo certo para que ela domine aquilo, para que ela tenha idade para poder dirigir esse carro, para poder, dominar aquilo. Então existe esse tempo, e o tempo é necessário. O tempo de plantio é necessário, entende? O tempo de você aprender. Por isso, jovem, adolescente, estude. Corra atrás dos seus sonhos, mas construa essa base. Para que você não crie uma ansiedade que depois possa te frustrar. E aí você queira desistir porque não deu certo. E pode ter certeza, desistir não é uma opção válida. Porque Deus nos mostra que as coisas precisam ser construídas no seu tempo certo e oportuno. Mas eu sei que muitas vezes é difícil acreditar que vai acontecer e tendo que trilhar esses passos. Só que Jesus é nosso bem maior. Jesus, Ele se entregou por mim e por você. Ele nos mostrou que é possível essas coisas. É possível chegar naquilo que você acredita. Só que nós temos que confiar nele. Confiar na sua palavra. Confiar no que Ele construiu para nos mostrar que é possível. Jesus, Ele levou 30 anos vivendo como homem, mas construindo o ministério que iria vir. E quando chegou o tempo necessário, aí Ele começou a fazer aquilo que Deus colocou Ele na terra para fazer. Mas até esse tempo Ele foi construindo, foi se nutrindo de informações, foi se nutrindo de sabedoria, de conhecimento. Para quando chegasse no dia do início do seu ministério, Ele agora sim estou pronto. E Jesus, Ele não teve essa ansiedade, eu serei aquele que... Não. Ele sabia quem Ele era. Ele sabia da identidade dele, Ele sabia do tempo que Ele precisava para poder chegar na onde Deus queria que Ele estivesse. Então Ele respeitou o tempo, mas Ele buscou a face de Deus. Porque a palavra nos mostra que Ele subia ao monte e orava ao Senhor. Ele buscava a Deus. Ele ia lá e pedia a instrução do Pai para poder continuar a fazer o que Ele fazia. E quando Ele entendeu que Ele estava preparado, então Ele foi. E sem medo, porque Deus estava com Ele, porque Ele lançou toda aquela ansiedade nas mãos do Pai. E o Pai cuidou dele todos os dias. E Ele sabia que algo viria sobre ele. Talvez não era uma coisa muito boa, Ele sabia disso. Ele sabia que Ele ia sofrer. Ele sabia que Ele ia se entregar. Mas Ele precisava se preparar para aquele momento. Porque Ele foi tentado também no deserto pelo diabo. Ele foi tentado. O diabo veio e tentou mostrar para Jesus que Ele poderia ter qualquer coisa se Ele abandonasse aquilo que Deus mandou. Mas Jesus era fiel. Jesus, Ele sabia quem Ele era. E Ele não estava ansioso, porque Ele descansou no Pai. E o diabo veio com as suas ofertas, mas Ele rejeitou. E na palavra Ele combateu. Pois é, você jovem, você adolescente, entenda. Você está começando sua vida. Começando a descobrir grandes coisas que você vai fazer. Eu tenho certeza que você será uma bênção onde você estiver. Aonde você for. O que você planejou, se estiver dentro da vontade do Senhor, vai ser bênção na sua casa, vai ser bênção no seu trabalho. Eu tenho certeza que você levará, essa palavra de uma forma tão linda, para onde você for. Mas esteja com Deus como base. E pode ter certeza que isso terá uma grande mudança na sua vida.
Porque Ele vai tirar toda a ansiedade e vai te dar a instrução de como seguir esse passo a passo. Né? Em Filipenses 4,6 está escrito assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deus te convida a confiar nele. Deus te convida a depositar a sua confiança nele, ainda que o mundo diga que você não tem jeito, que você não vai dar certo, que você é incapaz. Deus, ele te pede: confie em mim, que eu cuidarei de você, porque ele já está cuidando. Então entrega seu coração para Deus. Entrega os seus planos, os seus projetos na mão do Senhor Jesus, porque pode ter certeza que no tempo necessário vai acontecer. Só que depende de você confiar nele. Confiar no que ele pode te ajudar a fazer. Porque Deus, ele vai abrir os caminhos, mas também, se for necessário, ele vai fechar aquilo que não vai te favorecer. Entende? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente, então ele sabe aonde você pode ir, mas também ele sabe aonde você não deve. Então, quando você coloca os seus planos e projetos dentro da vontade do Senhor, ele abre e fecha a porta. E isso é nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Ele continua cuidando de nós. Ele continua cuidando de mim e de você. E pode ter certeza, meu querido, que quando você chegar lá, você vai lembrar de tudo aquilo que ele te mostrou e tudo aquilo que ele te impediu, porque está dentro do plano dele. Você faz parte desse plano. Você faz parte do projeto de Deus, porque o plano perfeito foi o sacrifício de Jesus na cruz. E ele cumpriu. E hoje nós temos a graça sobre nós. Porque hoje nós não somos mais criaturas, mas sim filhos amados. Entendem? Você é cordeiro com Cristo, então não se esqueça disso. O Pai está cuidando de você. O Pai está cuidando dos seus passos, do seu caminho, dos seus projetos e dos seus planos. E daqueles que virão após você. E eu não digo do que estarão junto com você, mas das suas gerações vindouras, aquelas que virão após a ti. Seus filhos, seus netos e até a volta de Jesus. Amém, meu querido? Então eu queria orar pela sua vida, orar para que Deus possa te mostrar realmente o que você precisa, como você precisa confiar nele. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço nesta tarde, Pai, abençoa a vida de cada adolescente que está vendo esse vídeo, de cada jovem, Pai. E de cada um que estiver, Pai amado, olhando esse vídeo e vendo, Pai amado, o quão grande é o seu cuidado conosco, Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor possa fortalecer cada um nesta tarde, Pai. Pai amado, dando uma palavra de apoio, de incentivo, Pai amado, de cuidado. Pai amado, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até os dias de hoje. Mas, Pai amado, também eu te peço que o Senhor tome sobre si as nossas ansiedades, aquilo que tira o nosso sossego e a nossa calma, Pai. Pai amado, coloque sobre ti aquilo que nos impede de crescer. E que teu Espírito Santo, com uma voz suave, venha soar os nossos ouvidos, nos mostrando o caminho, nos mostrando o que devemos fazer. Pai amado, também eu te peço que o Senhor coloque pessoas no caminho dos teus filhos, dos jovens, adolescentes, de quem estiver vendo esse vídeo, Pai amado. Para pessoas que possam auxiliar e ajudar, Pai amado, a crescer, a como seguir sem essa ansiedade que destrói. Pai amado, dê, Pai amado, aos seus filhos, Pai amado, uma direção de tal maneira que eles possam ter foco naquilo que o Senhor propõe para eles, Pai. Deus, mas também eu te peço que aquilo que venha querer atrapalhar os planos e os projetos de cada um seja tirado em nome de Jesus. E Pai amado, que nós venhamos a confiar em Ti cegamente. Que nós venhamos a confiar no Senhor, Pai amado, na Sua palavra, no Seu cuidado, na Sua condução, naquilo que o Senhor tem proposto a nós, Pai. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu te agradeço pela Sua vida entregada naquela cruz por mim, Pai. Eu te agradeço, Pai amado, porque o Senhor acreditou em mim e acredita em nós, Pai amado.
até os dias de hoje. Porque por muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos, mas o Senhor acredita. Então eu te peço em nome de Jesus que o Senhor favoreça a cada um de nós, Pai amado, a cada um dos jovens, adolescentes e todos que estão assistindo esses vídeos, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. Abençoe as nossas famílias, Pai amado. Nos dê instruções, nos dê sabedoria para poder avançar. Em nome de Jesus, muito obrigado. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Amém.